Na aula de hoje da nossa formação gratuita de Adobe Premiere Pro, eu vou te ensinar como corrigir alguns problemas técnicos dentro do Adobe Premiere Pro, como também otimizar a performance do software e várias outras dicas para ajudar você no seu dia a dia de edição. Se você ainda não está inscrito aqui no AVMaker, se inscreve agora, favorita essa playlist para você não perder nenhuma das aulas e bora lá! Vamos começar entendendo como a gente corrige alguns problemas comuns na edição. Então, uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto lá na plataforma do AVMakers. E uma delas, que pode parecer até meio boba para quem já edita há algum tempo, é um problema relacionado aos patches, ao direcionamento para os canais na timeline. Eu quero pegar esse vídeo e esse áudio e puxar para a timeline. Você está puxando o item para a timeline, mas por algum motivo só está vindo vídeo e não está vindo áudio, ou só está vindo áudio e não está vindo vídeo. Por que isso acontece? Isso acontece por um motivo muito simples. Aqui você tem o direcionamento do arquivo. Isso indica qual que é o arquivo que você está selecionando. Eu estou selecionando o vídeo ou o áudio, ou os dois. Se eu desligo esse A1 e eu tento puxar para a timeline, perceba que só vem o vídeo. E o mesmo contrário. Se eu ligar o A1 e desligar o V1, ele só vai vir o áudio. Então esse patch ele vai indicar qual que é o direcionamento do arquivo bruto disponível lá em Source para a timeline. Se você utiliza aqui algum dos botões de direcionamento automático, como por exemplo aqui o Insert, o Overwrite, você também pode mover aqui para que faixa que você quer inserir, usando aqui o V1 e o A1, pode ativar essa faixa, posicionar a régua onde você quer inserir e clicar aqui em Inserir. Perceba que ele vai ser direcionado para o lugar onde você posicionou o V1 e o A1. Se eu desligo o V1, perceba que ele só vai inserir o áudio. E a mesma coisa ao contrário. Ainda falando sobre os elementos da timeline, tem um botão que pouca gente usa, que é meio oculto, que é o botão de Sync Lock. Esse botão aqui, ele diz que aquela track está sincronizada com as demais tracks. Então, se por exemplo, eu pedir que eu quero empurrar todos os arquivos de todas as tracks ou recolher todos esses arquivos, todas as faixas que estão com o Sync Lock ativo irão trabalhar de maneira sincronizada. Mas às vezes, sem querer, você pode acabar clicando num desses botões e desligando aquela faixa. Por exemplo, estou desligando o V1 e o A1. Aí imagine que eu quero performar aqui um Ripple Delete, ou seja, eu vou deletar o arquivo e já comprimir esse buraco. O atalho para isso é Shift Del. Perceba que esses itens da faixa V2 se moveram. Eu vou dar um Ctrl Z e perceba como a faixa V2 e A2 vão se mover, mas o A1 e o V1 não, porque o Sync Lock está desativado. Se eu ativar novamente e eu apertar agora o Shift Del, eu apago o item e eu já preencho aquele buraco. É uma ferramenta que a gente usa muito no dia a dia para otimizar a nossa edição. Porém, não irá dar certo se você sem querer desativar aqui o Sync Lock e isso bagunça toda a edição. Então tome cuidado. Um outro problema muito comum é quando os efeitos param de funcionar. Você está lá editando e nenhum dos efeitos que se aplica funciona por algum motivo. Isso é culpa do botão Global Effects Mute. Como que ele funciona? Se você vir aqui na paleta de botões, você vai ver que tem um botãozinho chamado FX. Eu vou puxar ele aqui para baixo e vou dar um OK. Pensando de forma intuitiva, parece que ele é um botão que liga e desliga os efeitos. E para ele estar ligado, ele fica azul. Então eu vou ligar o azul. Só que quando eu ativei o botão dos efeitos, os efeitos na verdade desativaram. Por quê? Porque na verdade esse botão ele não ativa os efeitos, ele ativa o mute dos efeitos. Então quando o botão está ligado, os efeitos desligam. E quando o botão está desligado, os efeitos ligam novamente. Então, no caso, se eu quero ver os efeitos que eu apliquei na minha cena, eu tenho que desligar o botão de Global Effects Mute. Um outro erro muito comum é o uso da ferramenta Scale to Frame Size. O nome seria escalonar para o tamanho do frame, ou seja, eu tenho um vídeo que é muito grande ou muito pequeno e eu quero que ele ajuste para o tamanho da minha timeline. Parece algo muito bom, né? Mas tem uma pegadinha. O que acontece? Quando você usa essa ferramenta, ele vai fazer com que o seu vídeo fique exatamente da resolução da timeline. Então, se eu tinha um vídeo gravado em 4K e a minha timeline é Full HD, ele vai escalar esse meu vídeo para baixo. E se por algum motivo eu quiser dar um zoom in naquele arquivo, eu vou perder resolução, porque ele não está mais utilizando a resolução original 4K. Ele está fazendo uma nova versão daquele arquivo em Full HD, uma nova interpretação daquele arquivo em Full HD. Geralmente, o que você precisa na sua edição é do botão Set to Frame Size. Nesse caso, ele vai fazer uma escala, mas ele não vai fazer uma reamostragem do arquivo. Ele vai diminuir para caber, mas ainda preservando a resolução original. Então, se eu quiser dar um zoom in, um aumento ou diminuição da escala, eu ainda tenho o 4K original do arquivo, por exemplo. Vamos ver isso aqui na prática. Eu tenho aqui uma captura de tela de edição do Premiere, aqui do próprio curso que vocês estão assistindo. Eu vou arrastar para o lado para fazer uma cópia. Num desses, eu vou usar o Scale to Frame Size. E no outro, eu vou usar o Set to Frame Size.
Então eu estou pegando uma captura 4K e encolhendo para uma timeline Full HD. Se eu acessar o painel Effects Control, perceba que o arquivo que eu usei, o Scale to Frame Size, tem a escala de 100%. Então ele está na escala máxima, mesmo sendo que originalmente o arquivo fosse 4K. Nesse outro caso, o meu arquivo está na escala de 50%. Ou seja, ele continua sendo 4K, mas ele encolheu o arquivo pela metade para caber aqui na tela. O que isso vai ter de diferença? Imagine que durante a minha edição eu quero dar um zoom aqui na tela do Premiere. Eu vou colocar aqui em 100% e eu vou reposicionar para dar destaque para os nomezinhos, para as palavras que estão aqui. E eu vou fazer exatamente essa mesma escala nesse outro arquivo. Mas perceba que ele já começa de 100. Então eu teria que aqui, ao invés de ir de 50 para 100, ir de 100 para 200. Ok, vocês conseguem perceber como eu perdi nitidez? Eu peguei esse exemplo exatamente por isso. Como ele tem letrinhas muito pequenas, fica bem perceptível como você perde nitidez. Olha como aqui fica tudo embaçado. Se eu olho nesse outro exemplo, a gente tem muito mais nitidez. Aqui usando o Scale to Frame Size e aqui utilizando o Set to Frame Size. Então tome cuidado. Geralmente você vai querer utilizar o Set to Frame Size para não ter problema de perder nitidez caso você queira redimensionar o arquivo. Um outro problema muito comum é a Media Offline. Isso acontece quando você move um arquivo de local no seu computador depois que você já tinha importado ele num projeto. Quando o projeto recebe um material, você importa o material para dentro do projeto, o que ele está fazendo é estabelecer um link entre o projeto e a pasta onde esse arquivo está no seu computador. Se você mover aquele arquivo de local, o Premiere não sabe mais onde aquele arquivo está e aparece essa imagem de Media Offline. Aí você vai ter que fazer um relink deste material, indicando qual que é o novo local que esse arquivo está no seu computador. O processo é bem simples. Você pode clicar aqui no arquivo com o botão direito e Link Media, ou aqui pelo painel Project, botão direito e Link Media. Se você quiser encontrar todos os materiais que estão deslinkados de uma vez, você pode usar aqui o campo de pesquisa e escrever Offline. E ele vai listar todos os arquivos offline naquele projeto. Clica com o botão direito, Link Media. E vai abrir aqui a janela para linkar uma mídia offline. Aqui embaixo você pode dizer o que ele tem que comparar para não linkar com a imagem errada, para não correr o risco dele linkar com outro item e não com o arquivo original. Recomendo sempre deixar aqui ativo File Name e Media Start. Caso você tenha mudado a extensão do arquivo, você, por exemplo, tinha um arquivo RAW e gerou um proxy em Move, em MP4, e você quer fazer o link com o arquivo de outro codec, você pode deixar aqui a extensão desligada. Se você quiser fazer o link somente com o arquivo original no codec original, deixe essa opção ligada. Depois você vai vir aqui em Locate e vai localizar no seu computador onde aquele arquivo está. Se você quiser procurar manualmente, você pode ir na raiz, onde estão os seus arquivos, e clicar em Search, que ele vai procurar automaticamente. Aqui ele já encontrou o meu arquivo, basta eu clicar em OK, e ele já vai localizar todos os outros também. E pronto, o link já está feito. Se você quiser saber onde esse arquivo está no seu computador, você pode fazer o seguinte. Com o arquivo aqui na timeline, você clica com o botão direito e revelar no Explorer, e ele vai fazer o caminho até o seu computador. Se você tiver no Mac, vai ser revelar no Finder. Aqui dentro do painel projeto, você também pode ativar o que a gente chama aqui de metadados. E aqui nos metadados, você pode ativar um campo chamado File Path, para você saber onde esse arquivo está. Então eu vou procurar aqui em cima por File Path, ou caminho do arquivo. Clique em OK, ele vai trazer uma coluna nova aqui em cima. A gente consegue ver aqui ó, o caminho da mídia. E quando eu abrir aqui uma pasta onde eu tenho material, eu consigo ver em que local do meu computador que esse material está salvo. Porque como eu comentei, os arquivos estão somente linkados ao Premiere. Então ele sabe o caminho onde esse arquivo está, mas o arquivo continua no seu computador. Por isso, nunca apague o arquivo nem mova ele de pasta uma vez que você já importou ele no projeto. Pensando nisso, uma última dica é seja organizado. Crie uma pastinha para o seu projeto, crie uma pastinha para cada um dos tipos de materiais brutos que você vai usar naquele determinado projeto. Deixe aquela organização bem bonitinha no seu computador e replique essa organização dentro do Adobe Premiere Pro. Assim você sabe como que vai estar no computador, no Premiere vai estar organizado da mesma maneira, se qualquer outro editor precisar abrir aquele projeto, ele vai conseguir se encontrar também e não corre o risco de você perder o link nem perder nenhum arquivo durante o processo de edição e depois de backup. Às vezes o problema que a gente está passando durante o processo de edição é relacionado ao desempenho do nosso computador. A gente pode estar trabalhando com material que tem um codec muito complexo, ou tem muita resolução, muito FPS, e o nosso computador não está dando conta de processar, renderizar esse material. Quando isso acontece, você pode utilizar proxies. O proxy é basicamente uma versão mais leve, mais simples daquele arquivo que fica trabalhando em paralelo com o arquivo original. Enquanto você estiver editando, você pode visualizar a versão mais leve e no momento da renderização você volta para a versão original. Assim a saída fica no máximo de qualidade, mas durante a edição você tem mais flexibilidade, mais facilidade para editar. Vamos ver como a gente pode gerar proxies aqui no Premiere. Aqui no Premiere eu já tenho um material que eu quero gerar proxy.
Esse material está gravado aqui em 6K, 50 FPS. Se eu tentar fazer a reprodução dele, perceba como aqui, ó, ele indica em amarelo que ele está pulando frames, ou seja, ele não consegue fazer o playback em tempo real. Por isso que a gente vai precisar fazer o proxy. Para gerar o proxy, basta clicar com o botão direito, vir aqui em proxy e criar proxy. E ele vai abrir essa janela. Na primeira opção eu vou determinar qual que é o formato de arquivo que eu quero trabalhar, se eu prefiro MP4 ou .mov, QuickTime. Na sequência, qual que é o codec. A gente tem a opção de Cineform, DNxHR e ProRes. Eu prefiro aqui o ProRes, e a gente pode deixar esse ProRes uma qualidade bem alta, então mesmo sendo um arquivo temporário, um proxy, ele pode ter uma qualidade boa, ou se eu quero um arquivo bem levinho para não ocupar muito espaço no computador e ser bem fácil para reproduzir, que é o que eu quero. Então eu vou colocar aqui de baixa resolução. Depois você pode escolher se quer salvar junto com o arquivo original, numa subpasta, mas na mesma raiz, ou se eu quero colocar numa outra pasta em algum outro tipo de organização. No caso, eu costumo deixar junto com o original numa pastinha de proxies. E aí é só clicar em OK, que ele vai começar a renderizar esse arquivo de proxy. Você pode também selecionar vários e deixar vários fazendo de uma vez. Quando ele concluir o processamento, você pode fechar aqui o Media Encoder e voltar aqui no Premiere. Você vai ver que vai ter um símbolo novo aqui na timeline, indicando que esse arquivo contém um proxy, esse pequeno íconezinho. Você também pode vir aqui no painel Project e ativar os metadados de proxy. Então vou escrever aqui proxy, e eu consigo ativar o caminho desse proxy e se ele existe ou não. A gente consegue ver aqui que esse arquivo tem um proxy anexado e qual que é o caminho que esse proxy foi salvo. E como é que a gente liga e desliga o proxy? Alterna entre o arquivo de baixa qualidade, mais leve, e o arquivo pesado. Basta vir neste botão. Quando ele está ativo, você está vendo o proxy. Quando ele está desativado, você está vendo o arquivo original. Lembra que o original ele não conseguia fazer o playback em tempo real, né? Eu vou ativar aqui o proxy, voltar para o início da timeline e clicar em play. E perceba como agora, ó, fica verdinho, indicando que a gente consegue ver em tempo real, sem nenhum travamento. O proxy é uma etapa bem importante do gerenciamento de um projeto. Quando você vai trabalhar com projetos mais complexos, com câmeras mais pesadas, você vai ter que ter uma boa organização e um bom gerenciamento de mídias, com proxies ou transcodes. Pensando nisso, eu aconselho para você dar uma assistida lá no portal AVMakers, o curso Gerenciamento de Projetos de Edição, onde eu mostro mais a fundo todas as técnicas mais avançadas para trabalhar com o Premiere em qualquer projeto, mesmo em projetos grandes, como séries, longa-metragens e publicidade. Esse curso ele faz parte da formação completa, com mais de 14 cursos onde você vai aprender o Premiere e todo o processo de edição, de ponta a ponta, aprendendo cada uma das etapas de edição e de pós-produção, como tratamento de áudio, tratamento de cor, trabalho com efeitos, além de diversos exemplos práticos e um curso inteiro dedicado à prática e criação de portfólio, onde você pode baixar diversos materiais reais para realizar a edição e construir o seu próprio portfólio. E lembrando que com o cupom AVBTJ99 você tem acesso a tudo isso e muito mais por apenas 12 vezes de R$ 99 e ainda ganha um mês de brinde, totalizando 13 meses de acesso, que é o tempo suficiente para você assistir essa formação inteira e colocar em prática tudo que você aprendeu. Um processo meio repetitivo no dia a dia de edição é a sincronia de câmera e áudio gravado externamente ou entre duas câmeras gravando ângulos diferentes. E o Premiere tem algumas ferramentas para te ajudar nesse processo. Vamos ver aqui? Aqui, por exemplo, é uma videoaula. A gente consegue ver aqui que é o Take 2 do trailer. Se eu abrir esse outro plano, a gente também está trabalhando com o Take 2 do trailer. Então eu sei que esses dois planos fazem parte da mesma gravação e eu posso sincronizar entre eles. Claquete ajuda muito nesse processo. Além disso, eu tenho um áudio e eu poderia escutar esse áudio e ela também estaria falando lá que é o Take 2 do trailer. É bom que você leia o que está escrito na claquete para que você tenha no áudio também essa referência. E no momento que a claquete bate, você vai ter um pico de áudio que vai te ajudar a fazer essa sincronia também. Então eu vou colocar aqui na timeline cada um desses itens que fazem parte da mesma gravação. E agora eu preciso sincronizar todos eles. Então eu vou selecionar todo mundo, botão direito e escolher aqui a opção de Synchronize. E ele vai perguntar como que eu quero sincronizar. A gente pode sincronizar pelo início, pelo fim ou pelo áudio, que é o que a gente vai utilizar aqui. E eu clico em OK. E você tendo gravado o áudio corretamente em todas as câmeras, você não vai ter nenhum problema para sincronizar. Agora eu vou desligar as faixas que eu não quero utilizar e deixar somente a faixa valendo, que foi gravado no áudio externo. No caso aqui é o som da lapela, que é um som limpo. E a gente já vai ter aqui tudo sincronizado. A gente pode até ver aqui pelas formas de onda, como está tudo bem certinho, bem sincronizado. Aconselho que você não apague os áudios originais. Se em algum momento você precisar deles, é bom ter eles de backup na timeline. O que eu faço sempre é mutar aquelas faixas, assim não sai som, mas eu mantenho o áudio original na timeline caso eu precise. Então, por exemplo, eu perdi o sync entre a câmera 1 e a câmera 2 no meio da edição. Se eu ainda tenho lá o áudio, eu posso fazer o sync novamente. Se você quiser, você também pode fazer a sincronia de uma câmera com áudio externo diretamente no painel Project. Basta selecionar o áudio que é relativo àquela câmera, clica com o botão direito e escolha aqui a opção de mesclar clips.
define que você quer mesclar pelo áudio e clica em OK. E aí ele vai fazer uma nova cópia daquele clipe, só que agora utilizando o áudio em alta qualidade. Então você tem vários arquivos de câmera, com vários arquivos de lapela. Se quer mesclar, você pode fazer isso no Power Painel Projeto. Às vezes vai ter dificuldade para mesclar, talvez não tenha gravado o som numa das câmeras ou o som não esteja muito bem gravado. O que você pode fazer é utilizar aqui a claquete como uma referência e adicionar um marcador. Então eu vou procurar o momento que a claquete bate e eu vou inserir um marcador. Se você tiver áudio, você pode clicar nesse botão para ver o áudio. E aí geralmente você vai ver o pico da claquete, que não está aqui, está aqui. E aí eu poderia colocar o marcador aqui, na verdade. E apago o marcador anterior. Posso fazer o mesmo com áudio. Dou um duplo clique, procuro o momento em que a claquete bate, vai ter sempre um pico logo no começo, indicando a claquete, e eu clico na tecla M ou clico no marcador. Vou fazer isso com todos os arquivos. E agora que a gente inseriu os marcadores no momento certo da batida da claquete, a gente pode sincronizar não só pelo áudio, mas também pelo marcador. Então, num plano, por exemplo, que eu consigo ver a claquete, mas eu não consigo escutar o áudio, eu posso usar o marcador como ponto de referência. Para isso, o processo é o mesmo. Seleciono os arquivos que eu quero sincronizar, botão direito, mesclar clips, só que agora eu posso mesclar também pelo marcador. O mesmo pode ser feito pela timeline, insiro os arquivos que agora possuem marcador na timeline, seleciono eles, botão direito, sincronizar, vez eu posso fazer pelo marcador. Então são dois caminhos diferentes, ou diretamente pelo áudio, geralmente eu começo por esse, e se eu tiver algum problema, eu vou indo dos momentos da claquete e insiro o marcador na batida, e aí eu utilizo o marcador ao invés do áudio. O Premiere tem diversos painéis diferentes. Enquanto a gente estiver trabalhando, a gente às vezes vai abrir o painel de texto, o painel Essential Sound, Essential Graphics, abre mais timelines, mais painéis de projeto, mais monitores e começa a ficar aquela bagunça. Pensando nisso, é importante saber trabalhar com as workspaces, ou áreas de trabalho, que permite a gente salvar uma personalização da área de trabalho e voltar para ela sempre que a gente precisar. Vou mostrar aqui um exemplo. Imagine que eu quero trabalhar com a workspace de cor. Eu só quero trabalhar com ferramentas de cor. Eu posso vir aqui em Window, área de trabalho, workspace, e escolher uma workspace de color. Porém, conforme eu for trabalhando, eu posso acabar movendo um painel, fechando um painel e fazendo alguma desorganização dessa área de trabalho. Imagine, por exemplo, que eu fechei o painel Lumetri, que é o mais importante para a interface de color. O que eu posso fazer para voltar ao normal rapidamente? Eu venho aqui em Window, Workspace e resetar para o layout salvo. Então toda vez que eu escolhi uma área de trabalho e eu quiser redefinir ela, voltar para o padrão, basta escolher essa opção, resetar para o layout salvo. Aqui tem várias workspaces que eu uso muito, e em destaque a de cor, a de áudio e a de assemble, quando eu estou importando e organizando material, e a de edição, quando eu estou editando. Eu sempre alterno entre essas workspaces no meu dia a dia de trabalho. Mas aqui falta uma workspace muito importante, que é para edição vertical. Imagine que eu quero trabalhar aqui com uma nova timeline, e essa timeline vai ser uma timeline para celular, então 1080 por 1920. Vejam como fica um espaço muito pequeno para edição, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em Workspace e eu vou começar a partir da Workspace de edição. Porém, ficou muito pequeno, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mover, clicando aqui no painel Program, e jogar no cantinho. E a gente tem agora esse monitor bem grande, bem melhor para trabalhar com imagens verticais. E aí eu posso reposicionar os outros painéis de acordo com como eu prefiro trabalhar. Então vamos dar aqui mais destaque para a timeline, colocar talvez o painel Project aqui em cima. Enfim, eu vou redistribuir aqui como fizer mais sentido para o meu trabalho. E quando eu estiver satisfeito e eu tenho um layout que é funcional e que me ajuda no meu workflow, eu posso vir aqui em cima em Workspace e salvar como uma nova área de trabalho. E eu vou chamar aqui de celular. Agora, toda vez que eu quiser acessar a minha Workspace celular, basta eu vir aqui nessa opção. E se ela começar a ficar bagunçada, vim aqui na opção de redefinir. A partir de agora, vamos ver alguns exemplos de configuração do Adobe Premiere Pro. E o primeiro que eu quero mostrar é a saída de áudio. Às vezes você quer escutar um áudio por um alto-falante ou por um fone de ouvido que você acabou de conectar, mas o som do Premiere está saindo pelo lugar errado. E por mais que você muda no sistema operacional, não muda no Premiere. Como faz para corrigir isso? Basta vir aqui em Editar, Preferências, Hardware de áudio. Ou no Mac, em Premiere Pro, Preferências, Hardware de áudio. Por aqui você vai definir qual que é o output que você quer que o Premiere use. Então, por onde vai sair esse som? No caso, eu tenho aqui listado somente duas opções. Eu escolho ali a opção que eu quero que ele utilize e clico em OK. E o som vai começar a ser produzido a partir dessa opção. No dia a dia de edição, a gente utiliza muitas ferramentas. E nem sempre tem atalho para aquela ferramenta. O Premiere permite que você customize atalhos, assim você pode personalizar eles e utilizar eles de maneira mais rápida. Para isso, vem aqui em Editar e Keyboard Shortcuts. Aqui ele vai listar todas as opções de atalho possível que você tem, e aqui embaixo também todas as opções de ferramentas disponíveis no Premiere.
Esse painel serve tanto para você estudar os atalhos que já existam, basta você vir aqui, quero saber o que o Y faz, quero saber o que o K faz, talvez o que o Shift, Ctrl, H faz. Assim ele lista todas as possibilidades de atalho. Eu também consigo ver que opções que eu tenho disponível. Eu ainda não tenho nenhum atalho utilizando o X, ou utilizando o C cedilha, ou usando Ctrl, Shift, U. E eu posso criar atalhos usando esses teclados. Vamos ver aqui um tipo de atalho que eu gosto de utilizar, de criar, que não vem por padrão no Premiere. Por exemplo, a gente tem uma série de labels, que são essas coresinhas, que a gente pode utilizar nos clips para ficar mais fácil de identificar o que aquele arquivo significa. E aí eu quero ter um atalho aqui para colocar o label verde, o label vermelho, ou todos eles, pode fazer um atalho para cada um. Então eu vou vir aqui em Label, quero vir no label verde e adicionar um atalho. Eu venho aqui no cantinho, dou um duplo clique e eu vou colocar, por exemplo, Ctrl Shift 1. E eu poderia colocar no vermelho Ctrl Shift 2. E agora eu clico em OK e ele já salva esse conjunto de atalhos. Inclusive, se eu já configurei vários atalhos, eu quiser salvar no meu computador definitivamente, talvez para mover para um outro computador, ou mandar para alguém, ou se eu quiser formatar o meu computador, eu posso vir aqui e salvar como. E aí eu salvo esse meu conjunto de atalhos, todos que eu configurei de uma vez só. Então, vou chamar aqui de Baltarejo. Clique em OK. E pronto, vou clicar em OK e vamos colocar aqui em teste. Vou apertar Ctrl Shift 1 e o clipe já ficou verde. E Ctrl Shift 2 e ele ficou vermelhinho. O Premiere gera diversos tipos de arquivos temporários diferentes, o que vai ocupar um espaço no seu computador. E ele utiliza esses arquivos temporários durante o playback, a reprodução e a edição. Então o que eu vou aconselhar para você é que você tenha um segundo disco SSD específico para cache. Pode ser um disco leve com uns 240 GB, e aí você vai direcionar o Premiere para que ele salve o cache nesse disco. Assim não vai ficar ocupando espaço do sistema operacional, mas ele ainda vai conseguir reproduzir rapidamente esses arquivos. Para configurar o cache, vem aqui em Arquivo, Configurações do projeto, Scratch Disks. E aqui você pode escolher onde todos os arquivos temporários vão ficar salvos. Então a gente tem aqui os arquivos temporários de preview de vídeo, preview de áudio, os arquivos de Mogart que você baixar do painel Essential Graphics ou que você adquirir. Enfim, tem várias opções diferentes e você pode direcionar cada uma delas para algum lugar do seu computador. E aí, no caso, eu aconselho que você tenha um SSD específico para esses arquivos temporários. Um outro local é vindo aqui em Editar, Preferências, Media Cache. E aqui em Media Cache você tem outros arquivos temporários, esses mais a nível da lógica do Premiere, não são arquivos que você vai ficar mexendo tanto no dia a dia, como por exemplo os Mogarts, que são presets de template de animação. Esses você vai usar na sua edição, ou preview de vídeo, preview de áudio, você vai estar vendo no dia a dia. Aqui está falando mais, por exemplo, de waveform de áudio que ele vai gerar automaticamente, a informação lógica desse waveform. Esses arquivos também estão salvos no local do seu computador e se você quiser, você também pode customizar a localização colocando nesse SSD. Assim ele não vai ocupar espaço do seu sistema operacional. Inclusive você pode pedir para de quando em quanto tempo ele apagar automaticamente esse cache. Basta vir aqui e escolher de quanto em quanto tempo ele apaga. No meu caso, está a cada 15 dias ele apaga os caches mais antigos. Você também pode fazer um limite por peso. Deu tantos gigas, ele apaga os mais antigos. E se você quiser apagar agora, neste momento, basta clicar em deletar e aí você já salva algum espaço no seu computador. Um outro tipo de arquivo temporário que o Premiere gera é o salvamento automático. Ele nada mais é do que um backup do seu projeto. E isso é muito importante. Eu aconselho você sempre ter backup dos materiais que você vai trabalhar. Mas geralmente você vai filmar e você vai fazer um backup desse material gravado. Talvez você vai baixar trilhas, vai baixar materiais de cobertura que você vai utilizar na sua edição, você também faça uma cópia desses materiais. Mas no projeto, muitas vezes a gente esquece no dia a dia de ficar gerando o backup desse projeto. Mas isso também é bem importante. É bom que você tenha uma cópia desse projeto no seu computador e uma cópia na nuvem ou em algum outro HD, em algum lugar de segurança. Porque se der algum problema no seu computador, você possa resgatar esse projeto em outro local. Vamos ver como a gente pode configurar o Premiere para gerar um salvamento automático e salvar isso na nuvem. Primeiro passo é vir aqui em Editar, no Mac em Premiere Pro, Preferências, Autosave. Aqui a gente vai ativar que a gente quer que ele salve automaticamente, de quanto em quantos minutos a gente quer que ele salve, uma cópia automática, então um backup, qual é o número máximo de versões que ele vai ter desse backup, ou seja, quando ele fizer aqui a 21ª, ele vai apagar a primeira, e aí ele vai ficar reciclando. Então você vai ter um número máximo de cópias mais recentes. Você pode deixar um valor bem alto se quiser, assim você vai ter um tempo maior de backups, que é mais seguro, porém vai ocupar mais espaço no seu computador. E você pode pedir para ele já salvar isso no Creative Cloud, ou seja, na nuvem da Adobe.
Assim você vai ter uma segurança extra, porque essa cópia vai ter também online na nuvem. Se der algum problema no computador, você usa seu login da Adobe em outro computador e faz o download daquele projeto através do Creative Cloud. E aí também tem a opção de também salvar automaticamente por cima do projeto original. Então você vai ter uma cópia separada e ele também sobrepõe a cópia que você está trabalhando. Se cair energia, por exemplo, ainda assim vai ter atualizado para uma versão mais recente o seu projeto que você está trabalhando. Uma dica também é, como ele só salva um número máximo de projetos, no meu caso deixei 20, se eu quero ter uma cópia mais antiga, o que eu costumo fazer é, no final de cada diário de trabalho, fazer uma cópia manualmente. E aí eu salvo lá, projeto XYZ dia 1, dia 2, dia 3. Normalmente, inclusive, eu coloco a data, então vai ser lá 5/7/1989, eu tenho lá a data daquele projeto. E aí eu faço isso para cada nova data, né? Cada novo backup. Para isso, basta vir em File, salvar como uma cópia. E aí você vai ainda estar trabalhando no projeto original, mas você vai estar salvando uma cópia separada, desconectada desse projeto que você está. Que é um clone desse projeto deste momento atual. Então eu vou vir aqui em salvar como uma cópia, vou vir aqui em algum lugar no meu computador, e aí eu coloco lá, por exemplo, o ceifador e a data. E clique em salvar. E aí no dia seguinte eu coloco a data nova e assim por diante, e eu tenho várias cópias de segurança para cada diária de trabalho naquele projeto. Parabéns para você que está acompanhando essa formação desde o começo e já chegou até aqui. Agora você já sabe editar com as ferramentas básicas do Premiere, como utilizar o multicâmera, e nessa aula aprendeu como resolver vários problemas e otimizar o seu Premiere. Na próxima aula você vai aprender como fazer a finalização de áudio, aprendendo as principais ferramentas de mixagem e tratamento de áudio. Te encontro lá!